Todo bom auditor logístico, né, um profissional que quer fazer uma auditoria do setor logístico, antes de mais nada, ele precisa conhecer muito bem o que de fato é logística e qual que é a sua importância, bem como a sua relevância para as organizações. Tá? Então, nessa aula aqui, vou trazer tanto para te explicar, né? Claro, você já deve ter feito curso de logística, você está aqui fazendo um curso de auditor, né? Para ser um auditor, para ser uma auditora, né? Dentro de logística, né? Auditoria em logística. Você já conhece o que é logística, você provavelmente já atua com logística e aí você está executando. Mas eu sempre gosto de dizer que eu tenho dois tipos de pessoas, tá? Dois tipos de profissionais. Eu vou fazer um paralelo aqui, você vai entender. Eu tenho o profissional que ele é o profissional da prática, o profissional prático, por assim dizer, prático, e eu tenho o profissional teórico, tá? Teórico, tá? Tem aqui o profissional teórico. E aí eu tenho, aqui em cima, eu tenho o profissional completo. Completo. Por quê? Porque eu tenho o profissional prático, que é aquele profissional que ele faz, ele já executa há muito tempo, ele já está na função, ele foi colocado ali naquela função, e aí ele foi executando dentro de um determinado período de tempo, foi evoluindo, foi trabalhando, e boa, né? Não tem. Ele está trabalhando há muito tempo naquela profissão ali. Por exemplo, auxiliar logístico, às vezes até um gerente de logística, que está ali trabalhando. Ele começou muito, muito jovem, começou muito cedo na empresa, a empresa foi crescendo, ele foi crescendo junto, ele se tornou um profissional prático. Ele sabe o que deve ser feito na prática, ele sabe ir lá e executar. Ele sabe como ele precisa fazer uma conferência, ele sabe como ele precisa fazer ali um recebimento de mercadoria, isso ele sabe. E eu tenho o profissional teórico, aquele profissional de academia que estudou, ele olhou, seja por influência de outras pessoas, ou ele viu, né, nos estudos dele que logística era uma boa área para ele desenvolver e, né, se aprofundar, e ele resolveu estudar a questão logística. O que, que acontece muito, né, quando a gente vai para o mercado, principalmente da logística e de outras áreas também, mas falando especificamente da logística? Eu tenho um profissional prático, que é aquele profissional que ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer, mas ele não sabe por que fazer. Ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. Ele simplesmente sabe o que faz e como faz, mas ele não sabe o porquê, qual que é o motivo, qual que é o impacto daquilo. Esse profissional, ele tende a ser um profissional que ganha pouco. Ele ganha relativamente pouco. Por quê? Porque ele está no mercado e ele sabe o que faz, ele sabe como faz, mas ele não sabe por que faz. Então ele não reconhece, ele não consegue identificar o real valor do serviço, da mão de obra, da solução que ele propõe, né, do que ele está fazendo da organização. Então ele acaba fazendo, ele faz o dele muito bem, mas ele acaba recebendo pouco. Já o profissional teórico é aquele que sabe o porquê faz, né, as coisas, o porquê fazer as coisas. Mas ele não sabe o como e nem sabe o que. Porque quando a gente vai para a prática, a teoria ela muda muito, sabe? A teoria ela vai mudar muito. Só que esse cara ele sabe a estratégia por trás do que eu faço, por que fazer aquilo. É o que ele sabe a estratégia. E aí se eu pego esses dois, né, coloco teoria, no outro eu coloco prática, eu acabo fazendo ser um profissional completo. Aquele que sabe o porquê faz, ele sabe como faz e ele sabe o que deve ser feito. Sendo assim, é um profissional mais respeitado no mercado, porque ele entende o valor da solução que ele gera muito valor para as organizações e gera muito resultado também. Então, espero que você tenha entendido só nesse breve apanhado aqui a importância de entender e estudar a questão logística, de estar se aprofundando sempre nos conhecimentos para a gente poder chegar e mais além, principalmente quando a gente fala de logística, tá bom? Quando a gente fala de logística, a logística, né, ela começou há muito tempo. Logística, de fato, né, o termo logística, ele foi cunhado há muito tempo e ele não era usado, né, no campo da administração, no campo da gestão de empresas. Ele começou, né, a ser utilizado lá no tempo dos exércitos, muito tempo atrás. Se a gente for pensar, 4.500 anos antes de Cristo, se a gente for parar para pensar também, eu tinha as muralhas, né, as muralhas do Egito, né, ou as muralhas, na verdade, as pirâmides do Egito, depois eu tenho as muralhas da China, foram grandes exemplos de execução muito boa da logística, tá? Então, a logística ela começa a ser estudada realmente aqui nos exércitos. Por quê? Vamos supor o seguinte: primeiro passo de uma vitória, né, para eu poder ganhar. Vou desenhar aqui para poder ficar melhor. Então, o que acontece? Eu tenho um exército aqui, eu tenho outro exército aqui. Eles vão se enfrentar. Qual que é
as chances deles ganharem. Se eles estiverem no chão, no mesmo nível de altitude, eles têm 50% de chance de ganhar. Se eles tiverem os mesmos números, né, a mesma quantidade de pessoas, eles vão ter 50% de chance de ganhar. Agora, se um deles vem para o local mais alto, por exemplo, e fica aqui, ele aumenta para 80% a chance dele sair vitorioso. O que representa que esse cara aqui, ele tem 20% de chance de ganhar. Ou seja, porque ele está mais alto, ele vai ter uma visão mais privilegiada, ele consegue disparar, né, antigamente as flechas, ele fazia o disparo de flechas, e o principal ponto era a visão privilegiada, que eles queriam. Poxa, eu consigo olhar, eu tenho um raio de visão muito abrangente, enquanto esse cara aqui, ele tem um raio de visão menor, porque ele vai ter um raio de visão na altura que ele está, na altura dos olhos. Ele conseguia ver o inimigo chegando muito mais rápido, enquanto esse aqui não. Então, perceba, no primórdio da coisa, os exércitos eles queriam o quê? Adquirir a posição mais estratégica, a melhor posição para ele vencer a batalha. Só que aí não tinha só isso. Poxa, eu tinha homens, eu tinha que ter as pessoas que iam para a guerra. Então eu tinha que pensar, como que eu pego e levo 10 mil homens, por exemplo, para uma situação de batalha, de uma maneira prática. Por exemplo, se a gente pega Napoleão, né? Napoleão, quando ele perdeu a guerra, ele foi para um território desconhecido. Então, perceba, ele teve uma estratégia errada do cunho logístico. Né? Na logística, eu tenho que ter um conhecimento muito grande do meu campo de visão, daquilo que eu quero. Então, eu tenho que ter um conhecimento muito grande. Então, Napoleão, ele não teve. Ele foi ali invadir a Rússia, não tinha conhecimento sobre o terreno, e ele foi para um terreno muito difícil de andar e no frio, muito gelado, com muita neve. E também o pessoal que ele levou, os soldados, esses soldados eles não estavam preparados nem tinham equipamento suficiente para andar na neve. Ou seja, falha logística. A logística, dentro do exército, ela pensa qual os homens que vão, quais são os equipamentos necessários, quais são de fato as ferramentas que eles têm e eles precisam para levar, qual que é o campo, qual que é a distância, quanto tempo eles vão andar. Porque adianta você pegar e levar as pessoas a andar aí durante 5 dias caminhando para chegar numa batalha e eles estarem totalmente cansados? Não faz sentido. Né? Se eu vou para uma batalha, os meus soldados, os meus guerreiros, eles têm que estar super descansados porque eles têm que me garantir a vitória. Se eu levo eles cansados de uma longa viagem, porque eu não preparei o terreno, eu não fiz pesquisa, eu tenho uma falha muito grande. Então, o que eu quero traduzir aqui? O estudo da logística ela começa justamente aí nesse ponto dos exércitos, os exércitos se movimentando, a movimentação. Eu tinha os mantimentos, eu era alimento, eu tinha armamento, eu tinha ferramentas que eu precisava levar até onde estavam os meus exércitos acampados e prontos para a luta. Enquanto que depois, conforme o tempo evolui, eu tenho, por exemplo, as pirâmides do Egito, eu tenho a muralha da China, onde eu tenho que pensar logisticamente no seguinte sentido. Eu tenho que levar materiais para ser construída, se eu tenho uma grande obra para ser construída, eu preciso que isso seja movimentado, e aí eu utilizo escravos. Então a logística ela teve muita evolução, ela evoluiu muito dos anos. Conforme a gente teve aqui essa visão da guerra, né? Então eu tive aqui a visão militar, quando eu comecei a estudar logística, então os coronéis, os generais, eles eram as patentes mais altas porque eles tinham uma grande visão estratégica de logística. Eles olhavam e via, opa, peraí, isso aqui faz sentido. Né? Isso aqui faz sentido eu colocar nesse local, vou colocar esse grupo armado aqui, eu vou colocar esse batalhão aqui. E aí eles começaram assim. Com o tempo, esses generais, né, essas pessoas, depois da Segunda Guerra, principalmente, eles foram o quê? Eles foram se aposentando, né? Eles foram saindo fora do exército em muitos países, e aí eles começam a ir para dentro das organizações também. E as organizações passaram a ver a estratégia militar como muito boas para poder ser aplicado dentro das organizações. Então, o que era? Antes das guerras, antes da Segunda Guerra Mundial, antes de difundir toda essa cultura, as organizações elas tinham uma gestão muito mais tácita do que elas aprendiam no dia a dia. Conforme eles foram vendo os resultados dos exércitos e foram falando, poxa, isso aqui faz sentido. Foram feitos estudos, estudiosos, pesquisadores conversaram com os soldados, conversavam com os exércitos, e aí traçavam ideias e hipóteses e levavam isso para dentro das organizações. Assim foi com a logística. A logística ela saiu do exército, saiu da condição militar
e foi colocada dentro das organizações. Mas antes de eu falar da logística dentro das organizações, eu vou pausar esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né, para você poder assistir, para ficar fácil de você ter compreendido. E eu volto na próxima aula para falar sobre a logística dentro das organizações e aí trazer qual que é a importância dessa ferramenta, a importância desse conceito, a importância desse estudo dentro das organizações. Então, eu espero que você tenha gostado até aqui de saber o que é a logística, esse conceito que evoluiu, né? Espero que você tenha curtido. Te vejo na próxima aula. Fique comigo. Por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!